Olá, tudo bem? Sou Paula Montalvão, da Emotion Educação Socioemocional. Hoje temos a Graciele, a nossa psicóloga da Emotion. Tudo bem, Graciele? Tudo bem, e você? Joia, graças a Deus. Que bom. Trouxemos uma temática muito importante para todas as famílias e que sirva de alerta também para que a gente possa então ficar de olho e até mesmo ajudar crianças que possam estar precisando desse apoio. Vamos falar sobre abuso sexual infantil. Esse tema é delicado, né, Graciele? É delicado, um tanto quanto polêmico, né? Mas extremamente importante que seja trabalhado. Certo. E diante disso, vamos começar pela primeira pergunta, né? Qual é o momento, qual que é a melhor idade da gente abordar sobre o abuso sexual com a criança? Claro que não é abertamente com essas palavras, mas qual é o momento, qual é a idade para a gente trabalhar a questão do cuidado, né, sobre o abuso sexual? Na realidade não existe uma idade específica, né? Mas o assunto do autocuidado, do respeito ao próprio corpo, do limite com o seu corpo, do limite das brincadeiras, do limite do toque com o seu próprio corpo e com o corpo do outro, essa temática ela tem que ser incluída aí por volta dos 3, 4 anos de idade. Por quê? Porque daqui a pouco essa criança vai passar a viver com outros cuidadores, seja na escola, no berçário, né, em outros contextos que ela vai frequentar, e ela precisa ter uma noção do que é o limite do corpo dela e do corpo do outro, para que ela tenha uma postura de se resguardar. Você acha que seria interessante você já falar qual que é a diferença entre o corpo masculino e feminino a partir de 1 aninho de idade? Sim, a introdução mesmo, muito superficialmente, meio que lúdico ali na brincadeira, pode começar assim tranquilamente com 1 ano, 2 aninhos, principalmente quando tem irmãos, né? E se esses irmãos forem de sexo oposto, né? Então, às vezes naturalmente a própria criança vai perceber e vai fazer algumas perguntas. E é importante responder com franqueza, né, e sinceridade, porque a criança ela compreende quando você está querendo velar uma coisa e aí a curiosidade dela vai triplicar sobre aquele assunto, né? Então é melhor levar de maneira natural, claro que respeitando a maturidade, né? Então se você tem uma criança de 2 anos que já está te questionando, é importante já inserir. Se você tem uma criança de 3 anos que até hoje não teve nenhuma curiosidade, não representa assim nenhuma insegurança em relação a isso, você vai inserindo menos, assim. Você vai acompanhando o que a sua criança é capaz de compreender. E quanto à nomenclatura, daria então, a gente poderia colocar os apelidinhos que a gente aprendeu desde pequena, perereca, piu-piu, ou você acha que seria mais prudente trabalhar o nome de fato, como vagina, pênis? O que você sugere? Olha, eu sugiro que cada família veja a sua realidade. Né? Porque assim, o nome lúdico, o nome fantasioso é legal, né? Até porque se você vai trabalhar com uma criança muito pequenininha, é melhor você introduzir esse de apelidinho mesmo. E depois, quando ela tiver uma idade ali por volta de 5, 6 anos, trabalhar a nomenclatura acertada, né? A correta mesmo, né? Para que não fique dúvidas quanto a isso. Mas não vejo problema em chamar por nomes, apelidinhos e nomes que a gente carrega culturalmente. Não tem nenhum problema. Bom, cada família tem uma forma de nome, né, colocar um nome sobre os órgãos genitais. Isso. Bom, enfim, e diante disso, você teria alguma brincadeira, alguma dica que você poderia dar para a família de como poderia falar sobre a diferença sexual entre então, o homem e a mulher, né? Sobre os órgãos genitais? Você poderia dar alguma sugestão? Olha, você pode trabalhar através de desenhos, né, gravuras na própria internet, você consegue acesso a diversos desenhos que tem ali bem lúdico, porém representada o genital masculino e o genital feminino. Tem também um livrinho chamado Pipo e Fifi, que é bem legal, na internet também você consegue baixar o PDF. E aí trabalhar com a sua criança. O Pipi Fifi, inclusive, ele, se não me engano, é através de 1 ano. Você já pode começar a partir de 1 ano. Que legal! Né? E aí você vai introduzindo, é claro que aos poucos, né? De acordo com a maturidade da sua criança. Mas é importante introduzir, porque tem criança que chega ali com 5, 6 anos e não sabe o que é o órgão genital.
não sabe qual que é a diferença dela para um menino ou de um menino para ela. Então é importante introduzir, porque quando ela chegar na escola, por exemplo, ela vai identificar essas diferenças, né? Bacana. E talvez se ela não tiver essa curiosidade sanada pela família, ela vai buscar em outros meios, em outras fontes. E aí é onde é perigoso. Ótima colocação. Bom, uma outra questão que me deixa intrigada, né, dentro dessa questão do abuso sexual é assim, qual parte então que pode ser tocada, né? Então, o que a família tem que ensinar para essa criança e qual parte tem que ser tocada? Uma amiga minha, vê se você concorda, fez o desenho, bacana, elas duas pintaram, e aí ela falou, agora você vai fazer um círculo, a criança tem 3 anos e meio, já sabe as formas direitinho, círculo, triângulo, estrela, né? E aí falou, agora vamos fazer um círculo onde você pode tocar e onde a mamãe pode tocar, onde ninguém pode tocar. E aí ela foi ensinando. O que você acha dessa abordagem? Sobre essa questão, qual parte que pode ser tocada, qual parte que não pode ser tocada? Porque, querendo ou não, né, às vezes ganha tanta intimidade dentro do meio familiar, com o avô, ou com a avó, com o tio, né? Então, às vezes, vai perdendo essa questão do bom senso, né? Onde essas pessoas podem tocar. Achei interessante o exemplo da sua amiga que trabalha dessa maneira, acho que é super válido, mas assim, é importante que não proíba a criança de tocar o próprio corpo, porque o corpo é dela, né? E isso aí vai acontecer naturalmente como uma descoberta. Então vai ter um momento que a criança vai tocar em algum lugar e é o corpo dela, ela tem que entender até onde o outro pode tocar, né? Porque assim, por exemplo, se você deixa claro para a criança, olha, quando você for tomar banho, se for comigo, se for, no caso a mãe falando, né? Se for com o papai, se for com o titio ou titia, olha, tem que ter esse cuidado. Então, por exemplo, para higienizar, pode tocar na parte íntima para higienizar. E daí, com uma certa idade, a própria criança já pode aprender a higienizar seu genital, né? Para evitar ainda mais os riscos, porque a gente cada vez mais tem visto situações de abuso, de exploração sexual infantil, né? E também esse cuidado que a gente pode introduzir com a criança oportuniza que ela não permita que o outro toque de maneira inadequada nela. Esse exemplo da sua colega é muito legal e tem um outro também, que você pode imprimir ali uma silhuetazinha, né? E aí trabalhar com a criança como se fosse um semáforo. E ela pode pintar as partes que não podem ser tocadas pelo outro em vermelho, as partes que podem ser tocadas verde, as partes que alguém pode tocar, algumas pessoas podem tocar em amarelo. Exemplo, é um exemplo de atividade que você pode fazer em casa, né? Com a criança ali com 2, 3 anos, você já pode fazer e ela vai compreender direitinho. E onde ela pintou de vermelho, ela não vai deixar tocar. Perfeito, né? Ótimo. É porque a criança, se a gente não delimitar isso, esse é o meu ver, a criança vai achando tão que é normal. Então o tio chega, aperta e fala assim, o peitinho tá nascendo, o peitinho tá crescendo, vai lá e aperta, né? E aí essas coisas assim acabam gerando o quê? Um certo tipo de transtorno ao longo do tempo. Porque querendo ou não, ela foi molestada. Né? E ela percebe que aquilo ali é natural e não é bem assim que funciona, né? Não é? Banaliza o toque, né? E culturalmente existe isso mesmo. Tem famílias que carregam isso aí como uma tradição. Então pegar no pênis do menino, por exemplo, do menininho pequenininho, deixa eu ver se tá grande, deixa eu ver como é que tá. Então isso aí não pode, né? Você tá invadindo o espaço da criança e tocando numa área muito, muito particular, muito pessoal, né? E caracteriza um assédio. Exatamente. Né? Esse toque é um toque que não é legal, que não é permitido, inclusive por lei. Né? Então a criança tem que compreender que, se for para higienização e ela não consegue ainda fazer essa higienização corretamente, ela pode ter esse auxílio de um cuidador. Mas a partir do momento que ela consegue higienizar, ela não precisa mais do toque de outra pessoa. Né? Às vezes precisa passar uma pomada, algum medicamento. Claro, aí ela vai precisar do cuidado da mãe, do pai, de quem é o cuidador daquela criança, né? Certo. Caso contrário, é importante orientar sempre que não é legal esse toque. Ótimo, ótimo. É importante a gente estar reforçando isso, porque essa questão cultural ela tem que ser quebrada. Né? Tem que ser quebrada mesmo. Bom, e na questão assim, do dia a dia da criança, como que eu
posso dar a abertura necessária e como é que eu posso fazer a abordagem para saber se ela está sendo abusada ou não? Qual que é o caminho que eu tenho que oferecer para essa criança para a gente chegar num assunto como esse, né? Porque tem famílias que só de falar ela já bloqueia. Né? Fala, não, isso é coisa da sua cabeça. Né? E às vezes é bem pequenininho. Olha, fulano pôs a mão no meu pipiu. Isso é coisa da sua cabeça, menino. Para não, com é só isso. Brincadeira. Né? Isso. São falas que a gente muitas vezes escuta mesmo. Né? Então, como é que a gente tem essa abordagem com a criança? Trilha um caminho para chegar a ter a liberdade do diálogo sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de bloqueio, nem a família, nem a própria criança com a família. O diálogo, ele já tem que ser inserido desde sempre. Desde que a criança está no seu ventre, você deve conversar com ela. Então, especialmente depois que ela nasceu, esse diálogo tem que continuar acontecendo. E tem que ser uma coisa diária. Claro que não somente conversar sobre isso, mas conversar sobre tudo, sobre a vida, sobre o desenvolvimento, sobre como que ela está crescendo, sobre o que aflige, o que ela sente. Isso é importante de você trabalhar diariamente com a sua família, né? Com a sua criança. Então, aos poucos, você vai introduzindo os assuntos de acordo com a compreensão da criança, de acordo com a maturidade, de acordo com a idade cronológica também, porque tem assuntos que vão ser inadequados para serem inseridos em determinadas faixas etárias. Mas o que acontece? Com esse caminhar de diálogo, você vai sentindo o seu filho. Você vai conhecendo até que ponto você pode chegar, você vai conhecendo a maturidade e o que ele consegue compreender. Né? E normalmente, crianças que estão sofrendo assédio, abuso, né? Algum tipo de violência, seja sexual ou talvez até outra, ela vai demonstrar algumas mudanças comportamentais. Com certeza. Então é importante estar alerta para observar essas possíveis mudanças. Então, alteração do sono, alteração de humor, alteração de apetite. Tudo isso é importante a gente observar. Introversão, claro. Então, assim, um humor deprimido, de repente a criança começa a chorar muito sem motivo, começa a ter muito pesadelo, não comia quase nada, passa a comer muito, ou comia bem e passa a quase não comer. Tudo isso tem que ser questões observáveis, né? E são observáveis. E a gente está de olho para que quando identificar qualquer um desses comportamentos, chamar essa criança, trazer para você. E se você já tiver essa prática do diálogo, vai ser muito mais fácil. E aí você vai conseguir extrair dessa criança o que está acontecendo, porque vocês já vão ter ali vínculo fortalecido. Né? Quando as conexões entre pais e filhos são fortes, quando elas são afetivas, verdadeiramente afetivas e fortalecidas, você consegue que a sua criança tenha acesso a você. Ela vai te ver sempre como um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio, como uma figura de segurança. Então é muito importante. E já me disseram, até mesmo, fiz algumas leituras a respeito, se eu for direto na pergunta e perguntar assim, olha, fulano tá tocando nas suas partes íntimas, a criança pode falar diretamente que sim, mas isso talvez nunca tenha acontecido. Então, qual que é a melhor abordagem na fala, quando a mãe detectar, então, esses sintomas, né, tudo que você falou, essas mudanças aí, e qual é direto a fala, frases que ela pode utilizar para não... como eu digo, influenciá-la diretamente na resposta, né? Tem alguma dica sobre isso também? Sim, se você induz a resposta, né, às vezes a criança vai acabar falando alguma coisa que talvez na fantasia dela pode ter havido, ou talvez ela imaginou, pode acontecer também. Né? Então é interessante não induzir a resposta da criança. Certo. Se você já tem, se você já tem essa prática de dialogar com a sua criança sobre aqui não pode tocar, aqui pode, aonde que não pode, a própria criança vai ter a iniciativa de contar para você. Falar, mamãe, papai, aconteceu isso? Fulano tocou onde não podia. Lembra quando a gente conversou que você me explicou que não pode? Fulano tocou. Então, isso a criança vai automaticamente, pela confiança que ela tem em você, pelo vínculo que vocês já fortaleceram, ela vai te procurar e verbalizar. Agora, se você não tinha essa prática de dialogar, e talvez agora você vai pensar, então tá tudo perdido. Que eu não dialoguei até hoje, eu nunca conversei sobre isso. Tá na hora de pra mim é um tabu. Não está nada perdido. Exato. Sempre é tempo. Né? Sempre é a hora de construir. Comece então, hoje. Né? Se você
Claro, e se você tem dificuldade para falar sobre esse assunto, vai aos poucos. Respeita também o seu limite, mas vai trabalhando isso em você, para que aos poucos você consiga verbalizar e falar com a sua criança sobre isso. Porque em algum momento essa criança vai ser um adolescente, e aí vão vir questões ainda mais profundas, ainda mais complexas para serem trabalhadas. E aí, se você não introduziu na infância, na adolescência vai ser muito mais difícil. Com certeza. E talvez até procurar um apoio profissional para que você consiga romper essa barreira, quebrar esse bloqueio, para que então você consiga verbalizar sobre essa temática, para que você consiga introduzir esse assunto com seus filhos. Né? Então, assim, é importante você ter essa prática. Agora, se você nunca conversou e percebeu na sua criança essas mudanças, então chegue e pergunte: filho, o que está acontecendo?